Olá, eu sou Isabel, aluna do programa de mestrado Tecnologia e Ambiente do Instituto Federal Catarinense, campus Araquari, Santa Catarina. Vou apresentar uma pesquisa intitulada Monitoramento Químico e Biológico da Qualidade da Água em Bacia Hidrográfica no Estado de Santa Catarina. Esta sob a orientação do professor doutor Eduardo Augusto Werneck Ribeiro. O eixo temático da pesquisa compreendeu o meio ambiente e saneamento. Segundo Cornell, a qualidade de água em uma bacia hidrográfica está relacionada diretamente entre o equilíbrio dos fatores naturais e antrópicos do território. Segundo a Constituição Federal de 88, estabelecida como o SUS, Sistema Único de Saúde, a área de saneamento básico como uma atividade social e prevenção à proteção de saúde da população. O conceito legal para saneamento básico, ele foi atribuído somente em 2007, com a Lei 11.445, aonde garantia o conjunto de serviços, infraestruturas, instalações operacionais, abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza e manejo dos resíduos para toda a população. Mas, somente em 2013, foi aprovado, então, o chamado Plano SAB, que foi o Plano Nacional de Saneamento Básico, e que assegurou, então, o acesso à água limpa e o esgotamento sanitário adequado como um direito humano em pleno gozo à vida, né, dentre outros direitos. No intuito de cumprir com os direitos pelas leis da Constituição e também do Plano SAB, o Brasil ele conta com a Lei 9.443 de 97, com a resolução também do CONAMA 357 de 2005, que assegura a qualidade, a potabilidade da água para a população, porque estabelecem valores mínimos para determinados parâmetros. Entretanto, a crescente expansão urbana, aliada à inadequada ocupação do território, o descaso dos governantes com o saneamento básico, o gerenciamento dos resíduos, tem tornado o curso hídrico fragilizado. Então, o presente trabalho é o resultado parcial de uma pesquisa, cujo objetivo é monitorar, então, o rio Itajaí-Açu, que pertence à bacia hidrográfica do Itajaí, e localizado, então, no estado de Santa Catarina. A partir dos resultados, estabelecer preceitos de gestão pública para buscar, então, a adequação dos municípios no que infere a falta desse plano de gestão. O objetivo da pesquisa, então, primeiramente, é monitorar a qualidade do rio Itajaí-Açu, o maior curso de água da bacia do Itajaí, para os indicadores químicos, nitrito e nitrato, e biológicos, coliformes totais e coliformes termotolerantes, nas diferentes estações sazonais. E verificar, então, se existe uma diferença significativa entre os pontos amostrais que foram alocados nesse rio. O método, então, basicamente, se utilizou a descrição da área de estudo e o monitoramento com as coletas de água. A área de estudo, como já citado, então, localiza-se no estado de Santa Catarina, a bacia hidrográfica do Itajaí. Ela corresponde, então, a 16,15% do território do estado e 20% da população vive no entorno dessa bacia, sendo o rio Itajaí-Açu o seu maior curso, então, com uma extensão de 188 quilômetros. Ele é formado no município de Rio do Sul, pela confluência do rio Itajaí do Oeste e rio Itajaí do Sul. A alocação dos pontos, então, foram 5. A escolha se deu a partir, então, do município de Rio do Sul, que é a confluência onde o rio Itajaí se forma, seguido do município de Apiúna, que, como mostra a imagem, já adentra uma área de vegetação às margens desse rio. Depois, o terceiro ponto, o município de Blumenau, onde nós temos a cidade mais populosa às margens do Itajaí-Açu.
seguido do município de Ilhota, que foi uma área de loteamento, hoje, né, muito ocupada, e também por áreas agricultáveis, e por fim, então, a região de Foz, que fica entre o município de Navegantes e Itajaí. Para o monitoramento químico e biológico, então, utilizou-se os parâmetros estabelecidos pelo CONAMA como indicadores químicos nitrito e nitrato e biológicos, coliformes termotolerantes e coliformes totais, nas estações primavera e verão de 2019, seguido do outono e inverno de 2020. As amostras, então, foram coletadas e encaminhadas para o Laboratório de Ensaios Analíticos da Univale, no município de Itajaí. Qual foi o método para conseguir consolidar, para ver se existe diferença significativa entre os pontos de coleta? Utilizou-se, então, um software estatístico, o chamado R, né, versão 3.6.3, primeiramente para análise descritiva dos dados, teste de normalidade, seguindo, então, com análise de significância entre as variáveis. Executando-se a análise descritiva, então, a linha que representa na imagem em vermelho são os padrões de potabilidade de água estabelecidos pela Resolução 357 do CONAMA, como água potável para o consumo humano, para a navegação e irrigação de hortaliças. Observou-se que, para os indicadores, então, químicos, na imagem A, o nitrato, existe uma desconformidade na estação primavera no ponto 5. Esse valor fora dos padrões estabelecidos, acredita-se que, devido à alta pluviosidade nessa estação, na primavera, devido às áreas agricultáveis na região 4, confluiu, então, para a área de Foz, que é o ponto 5. Os demais pontos enquadraram-se, então, nas demais estações, dentro dos padrões de potabilidade. Na imagem em B, para o nitrito, apesar das variações que foram obtidas desde o ponto 1 até o ponto 5, nas diferentes estações, todos estão dentro dos padrões de potabilidade. Então, nenhum deles ficou fora para o indicador químico nitrito. Já para os indicadores biológicos, os coliformes termotolerantes, que são indicados na figura em C, a resolução 357 do CONAMA, ele estabelece um valor de até 1000 coliformes por 100 ml de água, como sendo a água destinada para tratamento convencional, para recreação de contato primário, irrigação de hortaliças, né? Mas somente o ponto 2, que localiza-se no município de Apiúna, que era aquela região mais vegetada, mais preservada, ela encontra-se dentro dos padrões. Os demais pontos, eles todos estão fora, então, desse padrão de potabilidade. O município de Blumenau, que é localizado no ponto 3 de coleta, ele apresenta 43% da sua área de esgotamento adequado. Então, um dos únicos municípios que apresenta esse tratamento adequado seria o município de Blumenau, que é o município mais populoso. Os demais municípios que estão às margens, todos apresentam o uso de fossas sépticas ou nem informam, segundo o Sistema Nacional de Informações para Saneamento, como é o destino dos seus resíduos. Com relação aos coliformes totais, então, a legislação ela não estabelece um padrão, né? A CONAMA não tem um padrão mínimo. Ele apenas indica que existem bactérias, então, do grupo coliformes, que são patogênicas e que não deveriam estar no curso hídrico, porque isso indica, então, que não está acontecendo o tratamento adequado dos efluentes. E, conforme apresentado, né, tanto para coliformes termotolerantes como totais, somente o ponto 2, que é o município de Apiúna, ele manteve-se, então, dentro dos padrões da resolução. Foi
possível também diagnosticar o ponto 1, que é o ponto de confluência do rio Itajaí-Açu, a altos valores para os indicativos biológicos. Isso indica o quê? A contaminação para além da confluência, ou seja, aonde o rio se forma, ele já chega com essa contaminação biológica, com esse esgotamento sanitário. Aplicando-se o teste de Shapiro-Wilk, então o teste de normalidade, percebeu-se o quê? Que os valores atribuídos, eles não seguem uma distribuição normal. Então, se nós observarmos os gráficos, né, os valores eles são inferiores a 0,001, a curva de Gauss, então, ela fica em desconformidade com o padrão. Isso indicaria, então, que esse valor não apareceria novamente, o que infere na escolha do no teste de significância. Os resultados para esse teste de significância, observou-se o quê? Todos ficaram com o valor de P acima de 0,05%. Isso indica o quê? Que não existe diferença tanto para indicativos químicos quanto para indicativos biológicos nos diferentes pontos de coleta alocados no rio Itajaí-Açu. Infelizmente, né, a estatística aponta que todo o rio encontra-se contaminado. Mesmo que nós tenhamos uma região mais preservada, a indicação estatística afirma, então, que o rio está, na sua totalidade, contaminado. O que se pode concluir? Então, apesar desse apontamento contaminante, né, por área agrícola, que seriam os indicativos químicos, nitrito e nitrato, e biológicos, pelo despejo de efluentes no Itajaí-Açu, observou-se que ainda a vegetação no ponto amostral, que é em Apiúna, ainda é capaz de atenuar parte dessa carga de poluentes despejadas, então, no rio. O município de Blumenau, por apresentar, então, um esgotamento, né, parcialmente adequado, seria como um exemplo para os demais. Então, urge a necessidade de implantação de um planejamento para os demais municípios da bacia, sabendo que para além da confluência do rio, os municípios que fazem parte também apresentam essa contaminação, precisariam fazer parte não só os municípios que integram o rio Itajaí-Açu, mas toda a bacia. A ausência, então, ou precariedade desses planos municipais de saneamento básico, de prestação de serviço público, além de infringir o princípio legal da dignidade humana, que é o acesso à água limpa e o esgotamento sanitário adequado, ainda, né, aumenta a degradação ambiental do território e, por consequência, afeta a saúde da população no seu entorno. Acredita-se que realizar ações concretas, promover ações de conflitos, né, entre ambiente e intervenção no meio, intervenção social pelos nossos governantes, ainda são soluções que possam contribuir de forma eficaz para garantir, então, a qualidade do meio ambiente e, por consequência, a dignidade do cidadão brasileiro. É isso. Obrigada.